Imagine a noite gelada de 14 de abril de 1912. O ar cortante do Atlântico Norte testemunha um momento que mudaria a história para sempre. Ali, majestosa e imponente, a maior e mais luxuosa embarcação já construída pelo homem, o Titanic, acabará de raspar levemente um iceberg em sua viagem inaugural rumo a Nova York. Quem poderia imaginar que aquele toque quase imperceptível selaria o destino de centenas de vidas? Foi Thomas Andrews, o brilhante engenheiro naval responsável pelo projeto do navio, quem primeiro avaliou a gravidade da situação. Com olhares atentos e mãos experientes, ele inspecionou os danos abaixo do convés. O veredicto? Irreversível. Em menos de 3 horas, a obra-prima da engenharia humana afundaria nas águas escuras do oceano. A notícia, dura e inexorável, precisava chegar ao capitão, e rápido. E quem era esse homem à frente do comando nos momentos finais do Titanic? Nenhum outro senão Edward John Smith, uma figura que a história lembraria não apenas pela tragédia, mas pela vida de dedicação aos mares. Nascido em 27 de janeiro de 1850, na modesta Wells Street, no coração de Hanley, hoje parte da vibrante Stoke-on-Trent, Smith veio ao mundo em uma época em que a Inglaterra respirava inovação e transformação. Sua infância foi marcada pela simplicidade de uma família unida. Os Smith não desfrutavam de riquezas extravagantes, mas ocupavam um lugar respeitável na sociedade vitoriana, parte da crescente classe média que sustentava o Império Britânico. O lar onde Edward cresceu, na número 51 da Wells Street, hoje não existe mais, mas uma placa azul já homenageou aquele endereço, símbolo de um passado que moldou um dos mais famosos capitães da história marítima. Seu pai, também chamado Edward Smith, era oleiro, profissão comum na região, berço da renomada cerâmica Wedgwood. O ofício, embora humilde, garantia sustento e orgulho à família. Mais tarde, com a herança deixada pela mãe, o velho Smith abriu seu próprio negócio, um pequeno comércio que refletia o espírito empreendedor da era. Catherine, sua mãe, tinha uma história própria. Viúva de um primeiro casamento com um homem chamado Hancock, ela trouxe consigo 2 filhos, entre eles Joseph, que desde cedo seguiu o chamado do mar como marinheiro mercante. Era como se o destino já tecesse os fios que ligariam Edward aos oceanos. O mundo em que Smith nasceu era um caldeirão de mudanças. A era dos descobrimentos, iniciada séculos antes por portugueses e espanhóis, havia expandido os horizontes da humanidade. Navios que antes pareciam frágeis caravelas agora cruzavam os mares com propósitos comerciais, militares e exploratórios. Mas foi no século XIX que a verdadeira revolução chegou, a máquina a vapor. Invenções como o SS Great Western, projetado pelo gênio Isambard Kingdom Brunel, encurtaram distâncias e transformaram viagens transatlânticas em feitos rotineiros. Madeiras e velas deram lugar ao ferro e ao carvão, e os navios tornaram-se verdadeiras cidades flutuantes, capazes de desafiar tempestades e correntes. Edward Smith, porém, cresceu longe das ondas. Em Hanley, no interior da Inglaterra, seu contato com o mar era indireto, alimentado pelas histórias do meio-irmão e pelos ecos de um império que dominava os oceanos. Talvez fosse justamente essa distância que o fascinava. Enquanto a Revolução Industrial reescrevia as regras da navegação, o jovem Smith observava de longe, sem imaginar que um dia estaria no comando dos mais avançados transatlânticos do mundo. E assim, entre o barulho das fábricas de cerâmica e os sonhos de aventuras distantes, formava-se o homem que décadas depois enfrentaria sua maior prova: conduzir o Titanic em sua primeira e última viagem. Uma história de glória, tragédia e um legado que o mar jamais esqueceria. Imagine a região das Midlands inglesas no início do século XIX, um caldeirão de vapor, argila e sonhos. Era ali, entre os fornos das cerâmicas e as ruas empoeiradas de Hanley, que a fé metodista austera, disciplinada, mas acolhedora como o calor de um forno de oleiro, moldava comunidades inteiras. E foi nesse ambiente onde a simplicidade calvinista se misturava ao suor do trabalho, que o jovem Edward Smith deu seus primeiros passos. Aos 12 anos, já não era mais um menino de olhos perdidos nas janelas da British School em Etruria, instituição fundada pela própria família Wedgwood, onde o futuro se forjava tão meticulosamente quanto suas porcelanas. Os amigos o chamavam de Ted, um garoto de sorriso fácil, sempre pronto a estender a mão, seja para ajudar um colega com as lições ou para sonhar alto demais para aquele mundo de chaminés e tornos. Ele era assim, leal, generoso e já tinha aquele brilho no olhar quando falava do mar, recordaria, décadas depois, um antigo companheiro de sala. Mas em 1862, o mar ainda era apenas um sussurro distante, um chamado que ecoava nas cartas do meio-irmão,
Joseph Hancock, marinheiro em águas longínquas. Foi em 1865 que tudo mudou. Uma visita ao porto, o cheiro salgado do vento, os mastros cortando o céu como agulhas de um relógio gigante, e de repente, o destino de Smith estava traçado. Quero ser como ele teria dito, apontando para o irmão já vestido com a autoridade de um oficial. Os pais resistiram, como resistem todos que temem perder um filho para o desconhecido. Mas o mar não negocia, ele seduz, promete e finalmente leva. Em 1867, com apenas 17 anos, Smith embarcou no Senator Weber, um navio da Andrew Gibson e Company de Liverpool. Não era o Titanic, não era glória, era o início. E que início! Os primeiros anos foram de aprendizado brutal, o balançar do convés, as noites geladas no Atlântico, a disciplina de ferro que forja um marinheiro. Mas Smith não era qualquer recrutado. Em 1868, uma promoção relâmpago o tornou terceiro oficial. Mérito, sorte, ou talvez aquele mesmo brilho no olhar que conquistava até os mais céticos. Ele tinha algo diferente, diria um capitão anos depois. Uma calma que não era passividade, uma ambição que não era ganância. Até que em 1871, veio a prova definitiva, os exames para segundo oficial, depois primeiro oficial, e finalmente em meados da década, o cobiçado Master Certificate, o passaporte para comandar seu próprio navio. Mas o mar, como sempre, cobrava seu preço. Em uma viagem à América, 14 homens desertaram em São Francisco. Uma crise? Para outros, sim. Para Smith, uma oportunidade. Com a tripulação reduzida, assumiu o comando interino, e nunca mais soltou o leme. Da Amoyaville Ferry de Halifax a Valparaíso, cada porto era uma lição, cada tempestade um teste. Até que em 1880, o destino o levou a Liverpool, onde ancorava o Britannic, um colosso da White Star Line, 5 vezes maior que qualquer coisa que já tivera sob seu comando. Foi amor à primeira vista. Aquilo não era um navio, era um império flutuante, escreveria mais tarde. Em dias, Smith conseguiu um passe para visitá-lo. E então, com a audácia de quem sabe que nasceu para mais, bateu a porta da companhia. Quero navegar com vocês. A White Star não era apenas uma empresa. Era a ponta de lança de uma revolução, a maior migração da história, com milhões cruzando o Atlântico em busca de uma vida nova. E Smith, com suas décadas de experiência, era exatamente o homem que precisavam. O resto? Bem, o resto é história. Mas não qualquer história. É a saga de um garoto das cerâmicas que se tornou lendário, de um oficial que conquistou os mares antes que o mar o conquistasse. Porque antes do Titanic, antes da glória e da tragédia, houve um jovem que olhou para o horizonte e disse, eu vou além. E o mundo, sem saber, preparou-se para segui-lo. E então, o mundo começou a girar mais rápido. Não apenas no sentido literal, embora os navios, cada vez mais velozes, desafiassem as próprias leis do tempo, mas porque de repente, o sonho de uma vida nova deixou de ser privilégio de poucos. Entre 1820 e 1920, só os irlandeses foram 4,5 milhões a desembarcar nas Américas, arriscando tudo por um pedaço de terra onde pudessem respirar sem o peso do passado. E onde melhor para começar essa jornada do que em um porto como Liverpool, onde o mar não era apenas uma fronteira, mas um convite. Um convite que a White Star Line soube estender como ninguém. Era ali, entre os estaleiros de Belfast, minha terra, orgulhosamente, e as docas movimentadas, que se forjavam os gigantes de aço que fariam a história. E Edward Smith, com os olhos brilhando mais do que as luzes do cais, não poderia ter encontrado lar melhor. Quando ingressou na companhia, em 1880, não era apenas um oficial a mais, era um homem com fome de horizonte. Primeiro como quarto oficial no Celtic, um navio que ele amava como se fosse extensão de si mesmo. Depois, a promoção que o levaria ainda mais longe, segundo oficial do Kotik, uma rota que o jogaria entre a neblina britânica e os portos distantes da Nova Zelândia e da América do Sul. Não eram viagens glamurosas. Pelo menos não no papel. Transportar gado vivo através de oceanos não é tarefa para poetas, mas para homens que entendem que grandeza se constrói nos detalhes. E Smith sabia disso. Cada boi embarcado, cada rota traçada, cada tempestade enfrentada era um degrau. Porque a White Star não era apenas uma empresa, era uma escola para quem queria dominar os mares. E ele, um aluno aplicado. Até que em 1884 veio a recompensa. O Britannic, um navio que não carregava apenas passageiros, mas sonhos. Por 1 ano e meio, Smith cruzou o Atlântico 15 vezes, cada viagem uma lição, cada onda um teste. Era o batismo de fogo de um homem que, sem saber, estava se preparando para algo muito maior, porque o mar não perdoa amadores, e ele definitivamente não era um.
Mas a vida não é feita só de cartas náuticas e ordens de comando. Entre uma viagem e outra havia ela, Sarah Eleanor Pennington, uma jovem de 26 anos, filha de agricultores, com um sorriso que devia fazer até as tempestades acalmarem. 11 anos mais nova, mas com uma força que igualava a dele. Casaram-se em janeiro de 1887 na pequena igreja de Vinvic, e o mundo, por um instante, parou de girar tão rápido só para eles. 2 anos depois, em Liverpool, onde a White Star tecia seus planos e os navios partiam carregados de esperança, eles encontraram seu canto, primeiro na Cambridge Road, depois no número 17 da Marine Crescent, um endereço que soava como promessa. E a promessa se cumpriu em 1898, quando Ellen Melville Smith nasceu, uma criança que carregaria no nome a herança de um pai que já era lenda antes mesmo de saber. Mas a paternidade, para um homem do mar, é um luxo raro. Os anos que se seguiram foram de conquistas e ausências, a certificação de mestre, o comando do Baltic, a patente honorária de tenente na reserva naval voluntária. Porque Smith não era apenas um capitão, era um estrategista. Em tempos de paz ele navegava, em tempos de guerra estaria pronto. A Grã-Bretanha sabia disso. E então, em 1895, veio o Majestic. Não era apenas um navio, era um navio. O orgulho da White Star, detentor da Blue Ribbon, o prêmio pela travessia mais rápida do Atlântico. E quem melhor para comandá-lo do que um homem que já havia provado que podia domar até as águas mais traiçoeiras? Smith não apenas assumiu o leme, ele redefiniu o que significava ser capitão. Sob seu comando, o Majestic não era uma máquina, era um símbolo. Mas até os símbolos têm suas cicatrizes. Porque o mar, meu amigo, sempre cobra seu preço. Em janeiro de 1889, o Republic, outro gigante sob suas ordens, encalhou perto de Sandy Hook, Nova York. 5 horas de pesadelo, um incêndio na fornalha, 3 vidas perdidas. Smith, com a voz firme e as mãos estáveis, assumiu a responsabilidade. 2 anos depois, o Kotick repetiria a dose, desta vez em águas brasileiras. 2 acidentes. 2 relatórios. 0 desculpas. Alguns diriam que eram falhas. Outros que o destino tecia seus fios. Mas na era vitoriana, onde os instrumentos de navegação eram tão precisos quanto um relógio de areia e os padrões de segurança ainda engatinhavam, o que importava não era o tropeço, mas como você se levantava. E Smith, ele se levantava. Sempre. Porque homens como ele não são feitos de acidentes, são forjados por eles. E o melhor ainda estava por vir. 20 nós. Uma velocidade que desafiava a própria época. Não era apenas um número, era um grito de guerra contra as limitações do mar. E foi assim, entre fumaça, aço e a determinação de um homem, que a era de ouro da navegação transatlântica começou a ser escrita. Não com tinta, mas com ondas cortadas pela proa do Majestic, o navio que por 2 semanas gloriosas, reinou absoluto como o mais rápido do mundo. Até que sua irmã branca, sim, a lenda da classe Teutonic, veio para roubar-lhe a coroa. Mas não se engane, Smith não era um homem de segundas posições. Quando assumiu o comando do Majestic em 1895, não estava apenas pilotando o navio, estava conduzindo o futuro. 9 anos à frente daquela maravilha flutuante, transportando sonhos entre a Europa e Nova York, ou levando soldados britânicos às colônias africanas durante a Segunda Guerra dos Boeres. Sim, aqueles mesmos soldados que entre 1899 e 1902, lutaram com unhas e dentes sob o sol escaldante da África do Sul. E quando a poeira baixou, quem recebeu a medalha das mãos do próprio rei Eduardo VII? Não um general, não um político, mas Edward John Smith, o capitão que transformava rotas em feitos. Até que em 1901, o destino resolveu testá-lo mais uma vez. Um incêndio no Majestic, sim, daquele mesmo que cortava as águas como uma lâmina. Um fogo que começou num armário de linho, alimentado por falhas elétricas, daquelas que só acontecem quando o azar decide bater a porta. Mas Smith não era homem de se curvar ao acaso. Enquanto outros teriam entrado em pânico, ele agiu com a precisão de um cirurgião. Um corte estratégico, água jogada no momento certo, e o fogo domado. Sem alarde. Sem heróis. Apenas um capitão fazendo o que fazia de melhor, proteger seu navio, sua tripulação, sua reputação. Porque homens como ele não deixam o fogo definir sua história. Eles o apagam e seguem em frente. E foi assim, entre medalhas e chamas sufocadas, que Smith se tornou algo mais do que um nome nos registros da White Star Line. Ele se tornou o nome. 1/4 de século de serviço impecável, uma carreira construída não sobre a sorte, mas sobre escolhas, aqueles pequenos momentos em que outros teriam recuado e ele, não.
Quando a companhia precisou de um homem para comandar o Baltic em 1904, quem eles chamaram? Quando a rota de Liverpool a Nova York exigia não apenas um navegador, mas um estrategista, quem assumiu o leme? Smith. Sempre Smith. O Baltic não era qualquer navio. Era o primeiro da classe Big Four, um gigante de aço forjado nos estaleiros de Harland e Wolff, em Belfast, os mesmos que anos depois, fariam história com nomes como Celtic, Cedric e Adriatic. E quando o Baltic finalmente singrou os mares em 1904, quem estava no comando? O homem que já havia provado que podia domar incêndios, quebra-gelos e até mesmo a burocracia da White Star. Mas nem tudo eram rosas. Os motores do Baltic teimavam em falhar, a velocidade não correspondia às expectativas, e os executivos em Liverpool rangiam os dentes. Mas Smith mantinha o navio em movimento. Porque um capitão não desiste quando o mar fica áspero, ele ajusta as velas. E então veio 1907. Um ano de mudanças. A White Star Line, sempre à frente, decidiu mudar seu porto-base de Liverpool para Southampton, uma jogada ousada que colocaria a companhia no coração da rota migratória europeia. Milhares de sonhos embalados em malas de papelão, famílias inteiras rumo a Ellis Island, onde, em um único dia 17 de abril de 1907, 11.747 almas pisaram em solo americano pela primeira vez. Um recorde. Um sinal dos tempos. E enquanto o mundo se movia, Smith também. Comprou uma casa em Westwall Park, um refúgio elegante em Southampton, onde sua família poderia desfrutar dos frutos de uma carreira brilhante. E, é claro, levou consigo sua fiel companheira, uma lobo irlandesa que passeava pelo convés como se fosse a dona do navio. Porque um homem como Smith não viajava sozinho, levava consigo lealdade, estilo e, sim, o cheiro inconfundível de um bom charuto. Mas a White Star não parava. Em 1907, enquanto a Cunard lançava a Lusitânia, seu troféu na corrida transatlântica, os executivos da White Star e Joseph Bruce Ismay, seu presidente, olhavam para Belfast com um plano. Não qualquer plano. O plano. 3 navios. Uma classe que redefiniria tudo. Os Olympic. E quem, se não Harland e Wolff, poderia transformar aquele sonho em aço? O jogo estava prestes a mudar. E Smith estava apenas esperando seu próximo comando. Porque quando o mundo pede velocidade, ele dá maestria. Quando pede ousadia, ele entrega legado. E o legado, meus amigos, estava apenas começando. 3 colossos. Não 3 navios. 3 declarações de poder. Os Olympic, Titanic e Britannic não nasceram por acaso, foram forjados para dominar. E quando Belfast os viu emergir entre 1908 e 1912, o mundo soube. A era dos gigantes havia chegado. O Olympic, o primogênito, cortou as águas em 1911 como um rei assumindo seu trono. O Titanic, o herdeiro, aguardava seu momento, um ano depois, pronto para eclipsar até mesmo o irmão mais velho. E o Britannic? Ele viria em 1914, o último suspiro de uma dinastia que já havia reescrito as leis do mar. Mas por que Titanic? Porque os deuses não escolhem nomes ao acaso. Os titãs, aqueles que governaram o universo antes de serem destronados pelos olímpicos, eram símbolos de força bruta, de ambição sem limites. E que nome melhor para um navio que carrega consigo o peso de um império? Um gigante de aço batizado com o sangue dos deuses caídos, destinado a provar que o homem poderia, sim, desafiar o próprio oceano. O som dos motores, o balançar das ondas, era uma sinfonia de poder, um hino para quem ousava sonhar em grande. E então veio o dia. 29 de maio de 1911. O Olympic recém-nascido enfrentou seus testes no mar como um gladiador na arena. 2 dias depois, partiu de Belfast não como um navio, mas como um presságio. Enquanto seu casco beijava as águas pela primeira vez, a apenas um salto de distância, no estaleiro de Harland e Wolff, outro gigante começava a tomar forma. O Titanic, ainda em construção, já respirava promessas. Em apenas 10 meses 3.000 mãos o esculpiriam até a perfeição. Porque quando a White Star Line decreta, o impossível se curva. Mas o destino gosta de ironias. Enquanto o Olympic se preparava para sua viagem inaugural, Southampton, Cherbourg, Queenstown, Nova York, o Titanic aguardava sua hora. E Edward Smith, o homem que comandaria ambos como se o mar lhe devesse obediência. Em junho de 1911, quando o Olympic atracou em Nova York pela primeira vez, a imprensa não falava de um navio. Falava de uma revolução. Até que, em sua 5ª travessia, o impensável aconteceu. 20 de setembro de 1911. O Olympic, orgulhoso, colidiu com o HMS Hawke no Solent.
Um rasgo no casco, 2 compartimentos inundados, e pela primeira vez, o mundo viu que até os inafundáveis podiam sangrar. Mas a White Star não recuou. Consertaram. Aprimoraram. Porque um legado não se constrói sem cicatrizes. Smith permaneceu no comando, guiando o Olympic como se cada onda fosse uma lição. Até que na primavera de 1912 chegou a hora. O Titanic estava pronto. E desta vez não seria apenas mais uma viagem. Seria a viagem. O Titanic não era apenas um navio, era uma declaração. E quando suas caldeiras rugiram pela primeira vez em 2 de abril de 1912, o mundo inteiro parou para ouvir. Belfast o viu partir com uma mistura de orgulho e reverência, como um pai que entrega seu filho mais brilhante ao destino. Mas esta não seria uma viagem qualquer. Seria uma procissão triunfal, uma rota traçada para escrever história. O percurso? Uma sinfonia de portos e promessas. De Belfast a Southampton, onde o mar abraça a costa sul da Inglaterra como um amante que não quer soltar. Ali, o Titanic não apenas atracaria, ele se exibiria. Os passageiros que embarcavam não eram apenas viajantes, eram testemunhas. E enquanto a tripulação preparava cada detalhe, a cidade respirava a emoção de quem sabe que está diante de algo maior que si mesma. Depois o Canal da Mancha, estreito como um suspiro entre a Grã-Bretanha e a Europa. Em Cherbourg, a elegância francesa se renderia ao gigante de aço, com passageiros ilustres subindo a bordo como se fossem convidados para um baile real. Cada parada era um ato, cada manobra, um verso em um poema épico. Até que finalmente Kenstove, ou Kobe, como conhecemos hoje, receberia o navio com o carinho reservado aos sonhos que estão prestes a se tornar realidade. Era 11 de abril. 9 dias depois, o mundo mudaria para sempre. Mas antes disso, havia a rota. O Atlântico Norte com suas correntes traidoras e nevoeiros que brincam de esconderice com os navegadores. O plano: cortar as águas como uma lâmina rumo aos bancos de terra nova, onde o gelo desce do Ártico como um exército silencioso. Depois virar para sudoeste, seguindo as rotas comerciais que levam ao coração pulsante de Nova York. 5 dias. Apenas 5 dias para cruzar um oceano e entrar para a lenda. E o Titanic estava pronto. Não apenas em tamanho, 882 pés de proa a popa, 175 pés de altura, uma catedral flutuante mascarada de navio. Não apenas em poder, 29 caldeiras devorando 600 toneladas de carvão por dia, impulsionando-o a 24 nós, como se o próprio mar tivesse que se apressar para não atrasá-lo, mas em ambição, porque este não era um transporte, era um desafio lançado ao destino. Inafundável sussurravam. E quem ousaria duvidar? Smith sabia. O velho lobo do mar que já havia domado tempestades no Olympic, agora comandava algo ainda maior. Maior, mais rápido, mais audacioso. E quando subiu ao passadiço na manhã de 10 de abril, com os últimos preparativos sendo feitos em Southampton, ele não viu um navio, viu um legado em movimento. A bordo 2.240 almas, desde Bruce Ismay, o visionário que sonhara a classe Olympic, até John Jacob Astor, o magnata cujo nome soava como sinônimo de riqueza. Passageiros de primeira classe que jantavam em salões dourados, imigrantes de terceira que sonhavam com uma nova vida em solo americano. Todos unidos pela mesma certeza, estavam no navio mais seguro já construído. Mas havia um detalhe. Um segredo queimando nas entranhas do Titanic desde antes de zarpar. Um incêndio nos paióis de carvão, teimoso como uma maldição, que deixará uma cicatriz de 30 pés no casco. Um aviso ignorado, um presságio pintado à foligem. Não é nada, disseram. O aço aguenta. E talvez aguentasse. Talvez o fogo não fosse suficiente para afundar um gigante. Mas o mar tem suas próprias regras. E quando o Titanic partiu com suas 4 chaminés cuspindo fumaça como dragões orgulhosos, não era apenas rumo a Nova York. Era rumo a um recorde. Porque a White Star não construía navios para serem esquecidos, construía-os para serem imortais. E se o destino quisesse provar o contrário? Bem, isso era problema do destino. Smith manteve o curso. 22 nós no dia 12. 22 nós no dia 13. Velocidade suficiente para fazer o oceano tremer. Por que tão rápido? Perguntariam depois. Por que não? Ele poderia ter respondido. Porque um navio como aquele não nasceu para rastejar. Nasceu para voar sobre as ondas, para desafiar os limites, para chegar a Nova York em tempo recorde e provar que o homem, afinal, podia dominar até mesmo a fúria do mar. Os botes salva-vidas? Testados. A tripulação? Treinada. Tudo estava pronto. Ou quase tudo. Porque o Atlântico Norte, em abril, não perdoa. E o gelo, meu caro, não avisa.
Ah, mas quem se importava com os avisos do Board of Trade em Southampton? O capitão Smith, enquanto ajustava o nó da gravata antes de deixar o comando, deve ter sorrido ao pensar nisso. Perfeito, teria murmurado para si mesmo, como se a ironia do destino já não estivesse tecendo sua rede ao redor do Titanic. Se soubéssemos então o que sabemos agora, talvez tivéssemos agido diferente. Mas a história não se escreve com si. E Smith? Bem, Smith tinha coisas mais importantes a fazer do que se preocupar com gelos errantes. As noites no Titanic eram um espetáculo à parte. Enquanto os passageiros da primeira classe brindavam com champanhe e riam sob os lustres de cristal, o capitão circulava entre eles, um anfitrião mais do que um comandante. Os serviços religiosos protestantes? Impecáveis. Tudo no mais puro estilo White Star Line, luxo, elegância, a ilusão de que o mundo lá fora não existia. Nada de extraordinário, diriam depois, como se a rotina fosse desculpa suficiente para a negligência. Mas a rotina, meu caro, é justamente onde o perigo se esconde. E então chegou o dia 14 de abril. Uma manhã como qualquer outra, exceto pelo fato de que o mar, em sua silenciosa sabedoria, já estava avisando. Mensagens sobre icebergs? Sim, elas chegaram. Foram até afixadas na ponte de comando como se isso bastasse, um gesto burocrático, um cumpre meu dever. Algumas foram repassadas a Ismay, o homem que sonhava com recordes, e lá ficaram, esquecidas entre papéis e a pressa de um navio que não podia parar. Icebergs? Em abril? Perfeito para a época. Como se o gelo fosse apenas mais um detalhe pitoresco da viagem, um pano de fundo para a grandeza humana. Smith não mudou o curso. Por quê? Porque a White Star Line não construía navios para desviarem de obstáculos. Construía-os para esmagá-los. Porque os icebergs, afinal, eram apenas sombras no caminho de um gigante. E porque, no fundo, ninguém acreditava, nem mesmo o capitão, que algo pudesse deter o Titanic. Newfoundland não é ameaça, teriam dito. E assim o navio seguiu em frente, cortando as águas a toda velocidade, como se o próprio oceano devesse se curvar à sua passagem. Até que às 23h40, o impossível aconteceu. Lá no alto, no ninho da gávea, Frederick Fleet viu o primeiro. Uma massa escura, emergindo da noite como um espectro. 3 badaladas do sino. Um grito. Iceberg à frente. Na ponte, o tempo parou. As ordens foram dadas: virar a bombordo, reverter os motores, bate-it o ostulat. O Titanic não pulou contra o gelo. Não. Ele o rasgou como uma lâmina cortando seda e por um instante deve ter parecido que nada havia acontecido. Até que o silêncio foi quebrado pelo som mais terrível de todos, o gemido do metal se partindo. Smith soube logo. Desceu para inspecionar, e o que encontrou não era um arranhão, mas uma sentença. 5 compartimentos inundados. 5. O número mágico que transformava o insubmergível em um caixão de aço. Thomas Andrews, o homem que conhecia cada rebite daquele gigante, confirmou com uma calma que deve ter sido mais aterradora que qualquer grito: ela não aguentará, capitão. 1 hora, no máximo 2. E assim o Titanic, o sonho, o símbolo, a prova definitiva do poder humano, começou a morrer. Devagar, como um animal ferido que ainda não aceita seu fim. As máquinas pararam. As luzes tremeluziram. E lá no convés, enquanto os passageiros ainda se perguntavam se aquilo era um exercício, os foguetes de socorro começaram a subir, rasgando a noite com seu brilho desesperado. Mas o mar, meu caro, já havia decidido. E o mar não perdoa. E enquanto o caos se instalava no convés, entre gritos abafados e olhares desesperados, uma verdade cruel se revelava. O Titanic não era apenas um navio afundando. Era um espetáculo de ilusões desmoronando. O casco está comprometido. As palavras, murmuradas entre os oficiais como uma confissão de culpa, ecoavam mais alto que os foguetes de socorro. O fogo nas caldeiras, aquele mesmo que alimentara a velocidade arrogante da viagem, agora devorava a estrutura por dentro, como um traidor silencioso. 3 compartimentos, talvez 4. Mas quem, em sã consciência, apostaria a vida nessa matemática frágil? O mar não negocia. O mar não espera. E então, a ironia. O californiano ali, tão perto que suas luzes pareciam um farol de esperança, surdo aos gritos de socorro. Eles devem ter visto sinais. Sussurravam os passageiros, apertando os braços contra o frio que já não vinha só do vento, mas do medo. Mas o californiano dormia. Seu operador de rádio, enrolado em cobertores, sonhava com manhãs tranquilas enquanto, a poucos quilômetros, centenas de almas imploravam por uma resposta. Eles não vão vir, era a verdade que ninguém ousava dizer em voz alta. Enquanto isso, no convés, o capitão Smith, um homem de experiência, de mãos firmes em 1000 tempestades, hesitava.
Mulheres e crianças primeiro ordenou, mas a voz tremia. Não por medo, mas pela certeza de que aquelas palavras, tão nobres, tão protocolares, soavam como uma sentença. Os botes, aqueles 20 botes perfeitos, espaçosos, capazes de salvar 60 pessoas cada, na teoria, agora pareciam brinquedos frágeis diante da magnitude do desastre. Não há espaço para todos. A frase não precisava ser dita. Bastava olhar para os rostos pálidos, para as mãos que se agarravam às amarras como se fossem a última âncora da vida. Mas o navio não está cheio. Alguns ainda argumentavam, como se a matemática da morte pudesse ser negociada. Talvez não precisemos abandonar. Até que o inclinar do convés, lento e implacável, transformava a dúvida em pânico. Agora! Gritavam os oficiais, empurrando pessoas para os botes que desciam meio vazios, porque ninguém queria acreditar que aquele era o fim. Ele não vai afundar, repetiam, como um mantra, enquanto a proa mergulhava cada vez mais, engolida por um mar que não se importava com sonhos, com fortunas, com nomes gravados em taças de cristal. E então a última mentira: outro navio está a caminho. A Carpatia, sim, respondia aos chamados, mas a 58 milhas de distância, em uma noite onde cada minuto era uma eternidade. Eles vão chegar, diziam, enquanto as águas geladas já lambiam os pés dos que ficaram para trás. Aguentem mais um pouco. Mas o Titanic não aguardava. O Titanic afundava. E com ele, a ilusão de que o homem poderia algum dia dominar o indomável. O mar, meu caro, sempre ganha. Fizeram tudo o que podiam. Ou pelo menos foi o que disseram. O capitão Smith, com a mão trêmula sobre o interruptor do rádio, ordenou silêncio final. Desliguem. Não há mais nada a dizer. Os operadores, Phillips e Bride, ainda teclavam desesperados, os dedos sangrando sobre as teclas de latão, enquanto mensagens de socorro se perdiam no éter como gritos abafados pelo vento. Podemos tentar mais uma vez. Mas não podiam. A ordem era clara: calem-se. Como se o silêncio pudesse apagar a vergonha do que estava por vir. E enquanto isso no convés o Sr. Bruce Ismay, sim, aquele Ismay, presidente da White Star Line, escorregava para dentro do último bote salva-vidas como um rato abandonando o navio que ele mesmo ajudara a condenar. Apenas para garantir a segurança justificaria depois, com a voz embargada por algo que não era remorso, mas o frio cortante da madrugada. O bote, projetado para 65 almas, partiu com 45. 45 sortudos. 45 lugares que poderiam ter sido de mães apertando filhos contra o peito, de maridos jurando voltar, de crianças que ainda acreditavam que Papai Noel existia. Mas não. Foram ocupados por homens de gravata, por mulheres de joias que brilhavam mais que suas consciências, por uma elite que mesmo na hora derradeira, não abdicava do privilégio de escolher quem afundaria primeiro. Tínhamos botes suficientes. Mentiram os panfletos da White Star. Cumpria todas as normas. Ecoa a desfaçatez dos engenheiros. Normas escritas por eles mesmos, é claro, em mesas de mogno enquanto saboreavam um uísque de 30 anos. 5 compartimentos estanques, sim, mas o gelo não lia manuais. Não respeitava limites de projeto. Rasgou o casco como uma lâmina quente em manteiga e o Titanic, orgulhoso em sua arrogância de aço, começou a se curvar como um servo diante do senhor que sempre ignorara. O oceano. Ela afundou de proa, mas em posição estável. Diriam os relatórios oficiais, como se isso fosse um consolo. Como se não virar de cabeça para baixo fosse uma vitória. Pelo menos não capotou. Celebrariam os burocratas, enquanto 1.500 almas se debatiam na água a menos 2 graus Celsius, os pulmões queimando como se tivessem inalado lava, os músculos travando em espasmos de agonia. É só o choque inicial, mentiriam os que ainda podiam falar, mas não era. Era a morte chegando em ondas lentas implacáveis, como um carrasco que não tem pressa porque sabe que o trabalho está feito. 2 horas e 40 minutos. Esse foi o tempo que levou para o inafundável se tornar um túmulo flutuante. 2 horas e 40 minutos para que o capitão Smith, finalmente livre de suas ilusões de comando, se recolhesse à ponte e esperasse pelo fim como um homem que sabe ter falhado em tudo, menos em escolher afundar com seu navio. 2 horas e 40 minutos para que o Californian, a meros 20 quilômetros de distância, permanecesse surdo aos foguetes de socorro, seus oficiais dormindo o sono dos justos enquanto ao longe, no escuro, o Titanic gritava em código Morse e luzes verdes. Poderia ter sido pior, diriam depois com um sorrisinho amargo, os sobreviventes que perderam tudo, menos a vida. Pelo menos não foi um incêndio. Como se o fogo fosse mais cruel que o gelo. Como se queimar vivo fosse pior que sentir os dedos dos pés se desprendendo dos ossos, um por um,
enquanto a correnteza arrasta você para baixo, para o preto absoluto onde nem mesmo Deus ouve os gritos. E então, às 2h20 da madrugada, o mar engoliu o último suspiro do Titanic. Não houve estrondo. Não houve drama hollywoodiano. Apenas um gemido longo metálico como de uma fera ferida e depois, silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando a natureza vence. Quando o homem, com toda sua engenharia, seus sonhos de grandeza, suas taças de cristal e seus jantares de 7 pratos, é reduzido a mais uma mancha de óleo na superfície das águas. Foi azar, diriam os advogados da White Star nos tribunais. Um acidente. Repetiriam os jornais, enquanto as viúvas vestiam preto e os órfãos aprendiam a chorar sem fazer barulho. Azar? Não. Foi o bris. Foi a crença de que as leis da física se curvam ao orgulho humano. Foi a decisão de navegar a toda velocidade em um mar de gelo, porque o público espera pontualidade. Foi a escolha de carregar botes para metade dos passageiros, porque esteticamente mais que isso atrapalharia a vista. O Titanic não afundou por um iceberg. Afundou por uma cultura que valorizava mais o luxo que a vida, mais a aparência que a segurança, mais o nunca antes que o e se. E quando a água gelada fechou os olhos da última criança, quando o último grito se apagou nas profundezas, o mar, sempre o mar, fez o que faz de melhor, guardou seus segredos. Porque no fundo, meu caro, a verdade é tão fria quanto aquelas águas. E assim como os corpos que jamais foram recuperados, ela também está lá, esperando que alguém um dia tenha coragem de mergulhar fundo o suficiente para encará-la. Ah, mas como é fácil glorificar os heróis quando a tragédia já está consumada, não é mesmo? A Carpatia chega como um anjo tardio, suas luzes cortando a noite como lâminas de esperança sobre um mar de desespero. 20 botes salva-vidas, 20 oportunidades douradas, 20 promessas de que desta vez a humanidade não falharia. E enquanto os oficiais gritavam ordens, enquanto as mãos trêmulas das crianças eram puxadas para a segurança dos decks, o capitão Smith já sabia. Não havia botes suficientes. Nunca houve. Porque um navio como o Titanic não foi feito para afundar, foi feito para ser imortal. E quando a realidade bate a porta com a força de um iceberg, até os melhores sistemas logísticos se transformam em castelos de cartas. Smith, Smith. Um homem com uma carreira brilhante, uma reputação de aço e agora nas mãos, o peso de mais de 2.000 almas. Você já parou para pensar como deve ter sido? Ver o pânico se espalhar como fogo, ouvir os gritos que não podiam ser acalmados, sentir o convés inclinando-se sob seus pés como se o próprio mar estivesse rindo da sua impotência? E então, às 12h45, o silêncio do rádio. Não por acaso, não por descuido, por escolha. Porque quando a verdade é uma faca e cada palavra transmitida pode ser um golpe a mais no caos, às vezes o melhor a fazer é desligar o mundo. Operadores, vocês entendem, não é? As ondas não mentem. Elas só levam. À 1h30, a proa já beijava as águas como um amante traído. Compartimento após compartimento engolidos pela escuridão. E o Titanic, esse gigante de aço, começava a se curvar, não como um navio que afunda, mas como um animal ferido lentamente se deitando para morrer. Não se preocupem, ainda temos tempo, mentiam os sorrisos forçados dos comissários. Ainda há botes. Ainda há esperança. Mas a matemática não perdoa. 1.178 lugares para 2.224 pessoas. Alguns chamariam isso de negligência. Outros de destino. Às 2h, o último bote salva-vidas é lançado. E o que resta? Uma multidão no convés, agora inclinado como um palco de teatro grotesco, onde cada um interpreta seu próprio fim. Alguns rezam, outros amaldiçoam. Alguns, como Smith, simplesmente esperam. Porque quando você é o capitão, não há para onde correr. Não há bote que possa levar sua culpa. Não há mar que possa lavar sua honra. E então, às 2h17, as luzes se apagam. Não com um estalo dramático, não com um gemido de metal, mas como um suspiro. O Titanic, agora apenas uma silhueta contra o céu estrelado, ergue sua popa em um último ato de desafio, como se quisesse tocar as estrelas antes de desaparecer. Os hélices, antissímbolos de poder, agora apontam para o nada como dedos acusadores. Veja o que vocês fizeram. Veja o que deixamos acontecer. E quando a gravidade vence, quando o navio se parte ao meio como um osso quebrado, o mar não grita. Ele simplesmente recebe. Primeiro a proa, afundando em espiral, arrastando consigo sonhos, malas cheias de futuros, cartas nunca enviadas. Depois a popa, que por um breve momento parece flutuar. Como se o oceano hesitasse em engolir também essa parte da história. Mas não. Nada escapa. Nem mesmo o capitão.
Alguns dizem que Smith foi visto na ponte, ereto, como um soldado em seu posto. Outros juram que ele pulou, que nadou, que lutou até o fim. Há quem conte que uma onda o levou, que seu corpo jamais foi encontrado, como se o mar, em sua crueldade, tivesse decidido poupá-lo da vergonha de um enterro em terra firme. Onde está ele agora? Perguntam os jornais. O que ele fez nos últimos minutos? Especulam os sobreviventes. Mas a verdade, meu caro, é que não importa. Porque quando um homem como Smith olha para o abismo já o devorou muito antes do navio afundar. E se ele escolheu pistola ou a onda, se escolheu a ponte ou o salto, isso é detalhe. O que importa é que quando a madrugada chegou, o Titanic já era memória. E Smith era apenas mais um segredo guardado nas profundezas. E o mar continuou lá, indiferente, eterno, esperando pelo próximo gigante que ousasse desafiá-lo. E então temos Bride, o pobre operador de telégrafo, que viu o que poucos ousariam imaginar. Dizem que Smith pode ter saltado da ponte, um último gesto de comando ou talvez de rendição. Mas que diferença faz? O navio já era uma sombra, e os que nele se afogavam, eco de uma noite que o oceano engoliu sem piedade. Pense nisso, um homem carregando uma criança nos braços, lutando contra a escuridão e o gelo para alcançar um bote salva-vidas. E então, quando o ar já queimava nos pulmões e as pernas pesavam como chumbo, ele volta para o navio, como se a morte no convés fosse menos cruel do que a solidão do mar. Em algum momento o corpo cede. E o que resta? Um suspiro perdido entre as ondas, mais um nome riscado da lista dos vivos. Nunca saberemos ao certo. Os últimos momentos de Smith, os últimos segundos daqueles que amamos, são segredos que o Atlântico leva consigo. E é isso que dói, a incerteza, a imagem dos que se agarraram ao casco enquanto o Titanic se erguia, trágico e majestoso, antes de mergulhar para sempre. Outros foram arremessados ao vazio, corpos quebrando-se contra a água como vidro. E o mar indiferente os recebeu em silêncio. Às 2 da manhã, quando o navio finalmente se rendeu, o termo sobrevivente já era um privilégio cruel. A temperatura? -2 graus. 30 minutos, no máximo, antes que o frio roubasse a consciência, antes que o coração parasse de bater. Alguns resistiram, tateando na escuridão por algo que os mantivesse à tona. Outros simplesmente desapareceram, engolidos pela noite. E então veio o amanhecer. O Carpathia chegou tarde demais para a maioria, mas a tempo de recolher os que ainda respiravam, 700 almas, mais ou menos. 70% de primeira classe. 30% de tripulantes. Os números são frios, mas as histórias... essas sangram. 1.500 mortos. Um capitão que dizem jamais abandonaria seu posto, até que o posto o abandonasse. Mas a lenda não para aí. Porque meses depois, em Baltimore, um homem chamado Peter Pry jurou ter visto Smith, vivo, caminhando pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Pry não era louco, tinha servido ao lado de Smith no Majestic 15 anos antes. Conhecia aquele passo, aquele sorriso irônico. E no entanto, como acreditar? Como aceitar que um homem que desafiou o abismo pudesse simplesmente voltar, como se o oceano tivesse cuspido de volta? Os inquéritos começaram. Em Washington e em Londres. Sobreviventes foram chamados a depor e entre eles, Bruce Ismay, o homem que deveria ter morrido com seu navio, mas que em vez disso salvou a própria pele. Ele falou de conversas com Smith, de decisões tomadas à pressa, de uma velocidade que nunca deveria ter sido mantida. Mas o que importava, afinal? As desculpas não traziam de volta os que se foram. E o iceberg? O iceberg. 200 pés de altura, uma parede de gelo com veias vermelhas, sangue de navios passados talvez. Ou apenas algas, pouco importa. O que importa é que ele estava lá, esperando. E quando o sol nasceu sobre aquelas águas, o que restou foram destroços, corpos boiando, e o silêncio de um mundo que nunca mais seria o mesmo. Porque o Titanic não afundou sozinho. Levou consigo a ilusão de que estávamos acima da natureza. E deixou para trás uma verdade inconveniente. O mar não perdoa. Nunca perdoou. Nunca perdoará. Não eram criminosos. Não eram loucos. Eram homens movidos pela mesma ambição que sempre impulsionou a humanidade. Superar limites, quebrar recordes, provar que o impossível era apenas uma questão de tempo. E que tempo era aquele? A era do aço, do vapor, da velocidade, uma época em que os sonhos pareciam mais reais do que as advertências. O segundo oficial Charles Ligotoler, com a voz ainda trêmula nos registros do tribunal, jurava que o capitão Smith não era um temerário. 3 horas antes do impacto, eu mesmo lhe disse, não há pressa. Reduziremos a velocidade se for necessário.
Palavras medidas, ditas com a calma de quem acreditava no controle. Em Londres, a Comissão Britânica de Inquérito escavou cada detalhe com a precisão de um cirurgião. Onde estavam os oficiais na ponte? Que informações tinham? Porque mesmo com avisos de gelo à frente, a ordem para diminuir a marcha veio tarde demais. Eles o absolveram. Não por clemência, mas porque a história, quando escrita por homens, sempre encontra maneiras de perdoar os seus. Erros foram cometidos, mas não houve maldade. Como se a negligência fosse um pecado menor. Como se o mar fizesse distinção entre intenções e consequências. Smith não era um vilão. Era um homem, e isso para alguns, já era desculpa suficiente. Sua viúva, Eleanor, guardou as cartas como relíquias, repetindo para si mesma as palavras dos jornais que o elogiavam. Um capitão paciente, um comandante experiente. Ela sabia a verdade, mas a verdade doía demais. Então, preferiu a versão em que ele salvara uma criança antes de afundar, em que seu nome era gravado em placas de bronze em Unley, sua terra natal, onde as pessoas murmuravam "herói" entre suspiros. Mas heróis não morrem assim. Não se afogam em águas geladas enquanto o mundo assistia paralisado. Heróis não deixam para trás viúvas que anos depois, seriam atropeladas por um táxi em Londres, como se o destino tivesse uma conta a acertar. Sua filha, Ellen, ergueu estátuas, casou-se com capitães, tentou preencher o vazio com homenagens e filhos, como se o legado pudesse ser costurado com fios de memória. Mas o mar não se importa com estátuas. Não se comove com placas comemorativas. Ele apenas espera. E enquanto a White Star Line tentava se reerguer, transformando o Britannic, irmão do Titanic, em um navio-hospital, como se a caridade pudesse lavar a culpa, o mundo ardia. A guerra chegará e com ela, a ironia cruel. Os mesmos oceanos que antes prometiam liberdade agora eram armadilhas. Os U-boats alemães não faziam distinção entre passageiros e soldados. O Lusitânia afundou em 1915, levando consigo mais uma ilusão, a de que a civilização tinha regras. A White Star, então, fez o que sempre fizera, adaptou-se. Sobreviveu. Mas sobreviver não é o mesmo que vencer. 2 dos 3 gigantes da classe Olympic jaziam no fundo do mar. O terceiro, o Olympic, navegava como um fantasma entre as ondas, carregando a sombra de seus irmãos. E a lição? A lição todos conheciam, mas poucos aprendiam. O progresso não é uma linha reta. É uma aposta. Uma roleta russa com o destino. Você pode construir navios maiores, mais rápidos e inafundáveis. Pode encher os salões de luzes e champanhe, pode prometer segurança onde não há nenhuma. Mas no final, quando as luzes se apagam e o gelo rasga o casco, só resta uma verdade: o mar sempre ganha. Sempre. 3. Um número que ecoa como um presságio. 3 navios, 3 irmãos condenados pela mesma arrogância. E o Olympic sobreviveu, mas não por mérito, por mero acaso, como um sobrevivente que escapa de um naufrágio só para ser engolido pela história. Porque a White Star não afundou apenas com o Titanic. Ela se desfez lentamente, como um império que não percebe que já está em ruínas. A guerra chegou e com ela, a ilusão de que o mundo voltaria a ser o mesmo. Os anos 1920 explodiram em jazz, champanhe e sonhos de uma América dourada. Mas os navios que outrora transportavam esses sonhos já não eram os mesmos. O Atlântico ainda era cruzado, sim, mas não mais com a pompa de antes. A Grande Depressão chegou como um golpe final, arrastando consigo os últimos suspiros de uma era. A White Star, outrora rainhas dos mares, viu-se obrigada a se fundir com sua rival, a Cunard, em 1934, uma união forçada, um casamento de conveniência entre 2 gigantes feridos. O progresso, que antes se media em toneladas de aço e velocidade, agora se media em cortes de custos e sobrevivência. E o Capitão Smith? Ah, o pobre Smith. Sua reputação foi afundada 2 vezes, primeiro pelo gelo, depois pela história. Acusaram-no de negligência, de arrogância, de ter ignorado os avisos como um jogador que dobrou a aposta quando já estava perdido. Mas a verdade é mais cruel do que a lenda. Smith não era um tolo, era um homem de seu tempo, um produto de uma era que acreditava piamente que o homem poderia dominar até mesmo o oceano. Ele seguiu os protocolos como todos faziam. Ele confiou nos cálculos, nas rotas, nos inafundáveis. E quando o gelo rasgou o casco, ele fez o que qualquer capitão faria. Tentou salvar o que podia ser salvo. Mas a história não gosta de nuances. Prefere vilões. E então veio o cinema. Ah, o cinema, esse grande distorcedor de verdades. Em 1943, os nazistas transformaram o naufrágio em propaganda, pintando Smith como um bêbado incompetente, um símbolo da decadência britânica.
O primeiro oficial Murdoch, um escocês leal, virou um alemão covarde. A verdade? Irrelevante. O que importava era o espetáculo. E assim, Smith foi crucificado mais uma vez, dessa vez em tela, para deleite de uma plateia que aplaudia enquanto o navio afundava de novo, e de novo, e de novo. Mas a história não para. Nos anos 90, Hollywood resgatou o Titanic do esquecimento, e com ele, o fantasma de Smith. Desta vez não como um vilão, mas como um homem quebrado pela própria fé no progresso. Bernard Hill deu-lhe um rosto cansado, uma voz rouca de quem já sabe que o fim está próximo. Não era mais o monstro da propaganda nazista, nem o herói incompetente dos livros de história. Era apenas um homem parado na ponte de comando, enquanto o mar engolia seu legado. E o que resta de Edward John Smith? Um nome em placas, um rosto em retratos desbotados, um capitão que partiu de Hanley, uma cidade sem mar, para conquistar os oceanos, e foi conquistado por eles. Ele não era um deus, nem um demônio. Era um homem de seu tempo, e seu tempo traiu. Porque a lição do Titanic não é sobre icebergs ou rivetes mal colocados. É sobre a ilusão de que podemos, algum dia, estar verdadeiramente no controle. O mar sempre ganha. Sempre. Mas não é sobre icebergs que devemos falar, é sobre escolhas. Sobre o silêncio que antecede o desastre, sobre os avisos ignorados como ruído de fundo numa noite estrelada. Porque o Titanic não afundou por um único erro, afundou por uma cadeia de confiança cega, de otimismo ensurdecedor, de homens que acreditaram que o progresso os tornava intocáveis. Smith não era um vilão de peça barata, nem um herói de última hora. Era um homem com as mãos cheias de relatórios contraditórios, de mensagens telegráficas que chegavam tarde demais, de uma tripulação que olhava para ele esperando respostas que nem mesmo os deuses teriam. Icebergs à vista, a frase ecoava. Mas o que é um iceberg se não um obstáculo para um navio inafundável? A arrogância não era só dele, era de uma era que confundia velocidade com destino, luxo com invencibilidade. E quando o metal rasgou, quando a água começou a subir pelos corredores como um juízo silencioso, Smith não fugiu, não se escondeu. Ficou. Porque no fundo ele sabia, não havia mais comandos a dar, nem rotas a traçar. Só restava a dignidade de afundar com o que um dia foi seu reino. Alguns dizem que ele se atirou ao mar, outros que foi engolido pelo navio como um capitão deve ser. Mas a verdade é que naquelas horas finais, ele foi o último farol de humanidade num caos de gritos e luzes que se apagavam. E as crianças? As mulheres? Os homens que, tremendo, eram empurrados para os botes enquanto a orquestra tocava como se o mundo não estivesse desmoronando? Smith não salvou a todos, ninguém poderia. Mas ele não virou as costas. Não delegou a outros a responsabilidade de olhar nos olhos daqueles que sabiam que não haveria milagre. Ele estava lá de pé, enquanto o convés inclinava-se como um palco no fim do último ato. Não por heroísmo, mas porque, no fim das contas, um capitão não abandona o navio, mesmo quando o navio o abandona. E sua esposa? Sua filha? O que resta para ela senão a certeza de que ele não escolheu a covardia? Que quando o gelo cortou o aço, ele não se deixou cortar também pela vergonha. Porque a história não é feita só de sobreviventes. É feita daqueles que diante do abismo escolhem como cair. Então pergunte-se, se o Titanic fosse realmente inafundável, por que carregava tão poucos botes? Por que os avisos foram tratados como mera burocracia? Porque quando o medo finalmente chegou já era tarde. A resposta não está no iceberg. Está em nós. Na nossa capacidade de fechar os olhos para o perigo enquanto dançamos no salão de baile, convencidos de que a música nunca vai parar. Smith não era um deus, nem um monstro. Era um homem e o mar, como sempre, foi implacável.